do atual presidente do partido de roubar o cofre de apartamento emprestado. Depois de ter uma acusação de incêndio na residência do atual presidente. Destrincha, Raniele. Pois é, o Amadeu, que é da paz, gosta de começar com a confusão. Não! É isso mesmo, viu, Amadeu? Vai lá. Não adianta se defender, eu sei que você é da paz. Sim, sou sempre. Olha, Amadeu, foi ontem, a gente já acordou com essa notícia, o Antônio Rueda, que vai ser o próximo presidente do União Brasil, ele divulgou aí essa nota falando desse incêndio a 2 casas no litoral de Pernambuco, que é de propriedade sua e da sua irmã, que é tesoureira do partido do União Brasil, e ele não descartou questões político-partidárias envolvidas nesse incêndio e disse que vai esperar uma investigação célere e que não vai se intimidar. Pois bem, Luciano Bivar, que estava na cerimônia no Palácio do Planalto de anúncio de novos institutos federais, ele se defendeu e disse que tudo que Rueda falou, que inclusive seu advogado falou também, que não descartou essas questões políticas, essas brigas, ele falou que são ilações. E ainda levantou possibilidade de interesse no seguro das casas. Ele disse que a informação que tinha era que eram casas velhas e tem que saber se essas casas não tinham seguro. Mas também ele acusou a esposa de Rueda de roubar o dinheiro que tinha em um cofre. De acordo com ele, era uma quantia ali valiosa. Vamos ver. Então, né? A gente tem até a foto aí, Nájila, das casas no litoral lá, qual é a cidade lá de Pernambuco, né? Qual é a cidade lá? Mandei para você, Nájila, a foto. Qual é a cidade do Rueda lá, que as casas foram incendiadas, Raniele? Ele fala litoral de Pernambuco, Amadeu. Porto de Galinhas é o local nobre do Brasil, da América do Sul. E aí estão as 2 casas dos Rueda, as casas que foram incendiadas, e a família desconfia que incêndio criminoso. E saiu até a nota, vamos ver a nota aí, Ari, o que os Rueda falam sobre esse incêndio. A nota à imprensa dos Rueda, o atual presidente e a tesoureira do partido. Olha aí, Ari. O recém-eleito presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, e a tesoureira do partido, Maria Emília de Rueda, lamentam profundamente o incêndio que atingiu as 2 casas da família no litoral de Pernambuco na noite desta segunda-feira, 11 de março. Os Rueda pediram à Polícia Civil do Estado de Pernambuco célere e rigorosa investigação dos fatos. A família não descarta a possibilidade de um atentado motivado por questões político-partidárias. Antônio de Rueda e Maria Emília de Rueda. Essa frase final aí é que é a chave, né? Não descarta atentado motivado por questões políticas partidárias, que justamente foi a troca de comando turbulenta no União Brasil e com troca de acusações entre Rueda e Bivar. E aí o Bivar, Raniele, foi hoje ao Palácio, né, para falar sobre os novos institutos federais de educação, e aí foi essa declaração dele que a gente vai ver agora, onde ele diz que isso é só ilação, assim como roubaram o cofre do apartamento dele, e ele acusa a mulher do atual presidente. São ilações, por exemplo, a mulher do presidente foi no meu apartamento também e roubou meu cofre, tá certo? Então essas coisas também são acusações. A mulher do Rueda? No meu apartamento, eu cedi confiantemente um segredo e ela roubou todo o dinheiro. Eu preciso verificar. Quanto tinha no cofre? Eu tinha um valor significativo. Bom, não dá para... São acusações de lado a lado, caso de polícia, nas 2 situações, caso de polícia, Ari. Amadeu, primeiro devemos saber se esse dinheiro, grande quantidade que ele diz, se estava declarada a receita, né? Porque era o dinheiro declarado.
Segundo, uma vez o presidente Bolsonaro falou lá naquele cercadinho, e a Raniele Veloso trouxe esse conteúdo aqui para o programa, não sei se ela lembra. Foi quando o Bolsonaro brigou com o Bivar. E aí ele disse o seguinte: não quero mais saber do Bivar, não. Esse Bivar é queimação, Ele está queimado. Será que o Bolsonaro já tinha uma pista do que iria acontecer no futuro? Gente, que nível, né, do União Brasil. Cíntia. E aí chamar a atenção a nota, né, do Rueda e da irmã dele, que aliás é tesoureira, foi a tesoureira eleita agora, então é importante destacar que as duas casas pertencem ao presidente eleito e à tesoureira eleita do União Brasil, que segundo o Bivar tem outro familiar envolvido na questão do cofre. Me chamou a atenção a nota de esclarecimento, Amadeu, porque ninguém que tem uma casa incendiada já se antecipa. Quem tem que tirar qualquer conclusão, se descarta, é a própria polícia, né? Assim, não é normal, não é comum quando a sua casa é incendiada, você já tem uma nota de esclarecimento, uma nota à imprensa, dizendo no final ali, já colocando combustível para alimentar a história. E para finalizar isso, hoje, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é favorável ao Rueda, já considerou um crime político, né? Inclusive reviveu ameaças que o Bivar tinha feito, tem isso gravado em vídeo também, contra a família Rueda. Então, peraí, mas o Caiado é do lado de quem? O Caiado chamou de crime político. O Caiado, o Ronaldo Caiado. Sim, mas ele é do lado de quem? Do Rueda. Ah, sim, então chamou o Bivar de crime político. Não, ele já disse, ele não disse o nome, mas ele disse que é um crime político. Típico. Só uma dúvida aqui antes de ouvir a Apoliana e o Francis, Raniele. Esses dois episódios, repito, desses dois casos de polícia, vão alterar a posse, o trâmite da posse de Rueda? Não. Inclusive, o Bivar, que ele chamou aqui os jornalistas para uma coletiva de imprensa, na sede do partido, né? Ele já está quase de saída. Em junho, próximo mês, ele deixa para Antônio Rueda assumir. Então, a gente confirmou, inclusive, o próprio Partido União Brasil, ele convocou essa imprensa na sede do partido, mas porque ele é atual presidente. Próximo mês, Rueda assume, não tem nada que impeça isso. Apesar de que a gente lembra que Bivar afirmou por várias vezes que vai levar o caso à justiça, contestar o resultado da Convenção Nacional que elegeu Rueda por 30-0. E só lembrando que o outro caso, que também é de polícia, seria essa de ameaça de morte à filha de Rueda por Bivar. Alguma repercussão para a eleição, para as eleições municipais, Apoliana? Amadeu, tem por conta da insegurança jurídica diante dessa possibilidade de uma eventual anulação, já que está sendo questionado na justiça a presidência. A gente sabe como é que os partidos, dependendo da direção, tem gerência nos estados, favorecendo um candidato ou outro. E vamos lembrar que é a briga pelo comando de um partido que vai ter aí aproximadamente 530 milhões de reais em fundo eleitoral. É pouco mais de 10% do que foi aprovado pelo Congresso Nacional para distribuição entre os partidos. Então, é muito dinheiro, é uma briga grande e gera, como eu disse ali no começo da minha fala, insegurança para os pré-candidatos. Amadeu, tem repercussão porque não é um caso isolado, não se restringe ao Diretório Nacional e ao pensar que o PSL e os democratas se uniram, formaram esse partido para crescer ainda mais, se tornar um partido mais forte politicamente, eu acredito que o ACM Neto e outros figurões do Democratas estão neste momento arrependidos, porque a tendência com essa insegurança é que o União Brasil vá perdendo força e essa junção, no final das contas, só vai servir para prejudicar os dois partidos que se fundiram. Imagine que ainda querem juntar com progressistas e com republicanos. Aí dá certo, vai super ficar certo. como mesmo, hein? Atenção, a manchete agora é sobre Lula e a Petrobras, Ari. Lula, Petrobras, investimentos
a questão aí dos dividendos. Pois não, Farol. Lula quer que uma parte dos lucros extras da Petrobras sejam usados para investimentos. As prioridades são refinarias e fábricas de fertilizantes para o agro. Pois não, Ranieri Veloso. É isso mesmo, Amadeu. Aqui em Brasília ainda há muita repercussão sobre essa decisão do Conselho da Petrobras, foi submetida à votação, de não distribuir os dividendos de forma extraordinária. Ontem teve uma reunião muito longa aqui no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda disse que o Conselho pode rever a decisão no próximo mês. Também eles tomaram a decisão de ter um representante do Ministério da Fazenda que já foi indicado para compor esse conselho. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também disse que, apesar do governo ser o acionista majoritário, está sempre ali atento para atrair esses investimentos. E o presidente da República, Lula, em entrevista ao SBT, realmente ele aumentou o tom, falando que não pode se pensar apenas nos acionistas, e classificou esses acionistas como dinossauros ferozes. Vamos ver um trecho da entrevista. A Petrobras tem que pensar no investimento e pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. Sabe, se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado, eu vou contar uma coisa para vocês. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Adeu, mas de acordo com o próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, não é possível usar esse dinheiro, por exemplo, para pagar dívida, né, que são no valor de 49 bilhões de reais. E o governo tem um plano que ele chama de neoindustrialização, que tem como foco ampliar as refinarias, como é o caso da Abreu e Lima, também criar no Brasil um polo da indústria naval, atrair investimentos nessa área e também para a área de fertilizantes. Então, esse dinheiro também deveria, de acordo com o presidente, deveria ficar uma parte para investimentos, e os investimentos seriam destinados exatamente para essas áreas. Sobre os fertilizantes, tem até uma imagem aí, Nájila, da fábrica de fertilizantes que a Petrobras começou a fazer ainda no governo Dilma, em 2011. E simplesmente em 2014 veio a Lava Jato, aí denúncia disso aí na cidade de Três Marias, no Mato Grosso do Sul. E porque o Brasil, ele que já teve 50% do seu fertilizante usado na agricultura produzido no país, hoje é dependente. 83% do que a gente consome de fertilizante vem da Rússia, vem do Uzbequistão, vem ali daqueles países que compunham a União Soviética. E aí o Brasil, quando há uma guerra da Ucrânia, por exemplo, tudo cresce, o Brasil, além de dependente da importação, encarece o preço dos insumos para a produção dos produtos agrícolas. E a Petrobras, que tinha o investimento aí, em Mato Grosso do Sul, coração dos Cerrados, simplesmente em 2014 o investimento foi parado. E mais, essa fábrica aí pode mostrar de novo. Em 2022, no governo Bolsonaro, ela foi vendida para os russos. Ela foi vendida para os russos. Então, os russos que agora também operam essa fábrica. E o plano justamente do presidente Lula e desse novo comando político do governo, claro, é administrativo, mas quem tem que dar a política, o sentido político é o governo, é o presidente. Ele está dizendo, não, nós precisamos fazer com que o Brasil retome a sua produção de fertilizantes, que o Brasil retome a construção das suas refinarias para refinar aqui mesmo o petróleo que já tem. Esse é o objetivo, e daí essa discordância com o dinheiro dos lucros da Petrobras. Porque há duas situações. Os dividendos obrigatórios, que o governo já passou, e há os dividendos extra. E é nessa questão dos dividendos extras
que está um impasse. O Lula quer que uma parte desse extra vá para investimento. E o Haddad se manifestou também depois da reunião com o presidente da Petrobras e ministro das Minas e Energia, Raniele. Exato. Ele não descartou a possibilidade de rever essa decisão do governo, que já aí teve como consequência uma perda de quase 60 bilhões de dólares de valor de mercado da Petrobras. A fala do ministro Haddad aí. Vamos lá. É áudio, vamos lá. Que a distribuição dos lucros extraordinários serão feitos à medida que ficar claro para o Conselho que isso não vai comprometer o plano de investimentos da companhia. Então, ao invés de fazer a distribuição de 100% dos dividendos extraordinários, né, ou de 0% dos dividendos extraordinários, se julgou a conveniência de, à luz do desdobramento dos investimentos nas próximas semanas e meses, o Conselho volta a se reunir com as informações da diretoria que foram pedidas pelo Conselho para julgar a conveniência de fazê-lo e do quanto fazer e de quando fazer. Sim, tinha uma situação onde todo mundo sabia que o Lula, inclusive na campanha, falou sobre isso. E agora, na hora de manejar, é que houve aí, acho que, erro da Petrobras e do próprio ministro, e aí chegou o Haddad como algodão entre cristais. Como sempre ele tem feito, né, Amadeu? Aliás, ele foi convocado às pressas ontem para essa reunião que teria inicialmente só o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, e foi também o Alexandre Silveira. Abaixo dessa crise, que é uma crise sim, porque já tem até convocação do Prats aprovada pela CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Ele vai ter que se explicar para os senadores. Mas abaixo dessa crise tem uma disputa interna entre os dois, entre Silveira e Prats, já há algum tempo. Inclusive, essa questão de fogo amigo, vez por outra, dizem que o Prats vai cair. A questão, Amadeu, é que esse dinheiro, esses dividendos, eles não podem ser utilizados para orçamento, para investimento, melhor dizendo, eles não podem ser utilizados. Tanto que ontem o Fernando Haddad deixou isso muito claro. Olha, esse dinheiro ele está separado, ele explicou como funciona. Uma conta especial rendendo. Não pode ser usado para investimentos. Existe uma coisa era o que era o governo Lula antes e a forma como se conduzia a Petrobras, e outra coisa é hoje. Existe uma lei das estatais, então isso não pode ser desrespeitado. E gerou uma crise realmente sem tamanho para o presidente Lula no momento em que a situação geral do governo já não é boa em termos de popularidade. E aí ele tem apanhado essas últimas 48 horas. Ari, rapidinho. Olha, o que foi que o ministro Alexandre Silveira fez, como a Cíntia acaba de explicar? Ele emplacou nomes no Conselho de Administração da Petrobras. Assim, na prática, nas decisões mais graúdas, ele manda mais que o presidente Jean Paul Prats. E como eles estão brigando, ele emplacou essa decisão contra a vontade do Jean Paul Prats, que se absteve de votar. Por isso ele foi chamado, a Raniele Veloso trouxe ontem a informação pelo presidente Lula. Agora, para que você, telespectador e ouvinte, entenda, os dividendos foram distribuídos, tá? São dividendos mínimos, foram distribuídos 14 bilhões. Fora esse dinheiro, há dividendos extras que a empresa pode ou não distribuir. Essa é a questão, porque o mercado vê como insegurança quando esses dividendos extras que podem ou não ser distribuídos, não são. Agora, se ao invés de serem distribuídos, eles servirem de fato para esses investimentos que o presidente Lula falou, é uma boa sinalização, sim. Eles não podem ficar lá congelados, sem uso, porque aí não faz sentido nenhum. Bom, vai ser... eles vão buscar aí juridicamente um jeito de fazer, porque complicado é. Até porque para a Fazenda também é importante, porque desses dividendos extras aí, tem 38% que é do governo, que é o acionista majoritário. Ele disse que não precisa desse dinheiro para fechar as contas. O Haddad diz, né? O Haddad tem que dizer isso, mas quando chegar lá em dezembro, que é todo mundo atrás do déficit zero, e ele pegar ali 38% desses bilhões, ele vai querer na hora. Mas vamos seguir, Raniele Veloso. Inclusive, aqui em Brasília, Amadeu, já se fala nessa possibilidade, né? Que isso vai ajudar para cumprir essa meta
do Haddad, né? Porque ele já tinha se comprometido e é um grande temor aqui em Brasília que eles não consigam cumprir essa meta do déficit zero. E só corrigindo a informação, que inclusive eu tinha dado mais cedo no Banca de Sapateiro, a Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado aprovou o convite para o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que foi inclusive apresentado pelo senador Sérgio Moro, que é da oposição. Vamos agora com a manchete da Ranieri envolvendo aí notícia boa para a educação brasileira. Mais institutos federais de educação, Ari. Boa, excelente. O governo anuncia 100 novos IFPs, os Institutos Federais de Educação. E olha só, 3 serão construídos no Piauí. Vamos lá, Ranieri. Exatamente, o anúncio foi feito agora pela manhã em cerimônia no Palácio do Planalto com o ministro da Educação, o presidente Lula, estudantes de escolas públicas. Ao total, Amadeu, são mais de 3 bilhões de reais e serão mais 140 mil novas vagas, sendo que parte desse valor, são quase 4 bilhões, vai para a expansão e outros 100 novos institutos serão ali construídos em praticamente todos os estados. No Piauí, a gente está vendo aí, são novos 3 institutos. Os campos vão ficar nos municípios de Barras Esperantinas e Altos, serão 4.200 vagas. O senador Marcelo Castro, que era o presidente da Comissão de Educação aqui do Senado e foi à cerimônia no Palácio do Planalto, comentou esse anúncio e até falou sobre uma coincidência aí sobre a localização dos campos. Hoje foi o lançamento de 100 novos institutos federais no Brasil inteiro, dos quais 38 para o Nordeste, dos quais 3 para o Piauí, que é a cidade de Altos, Barras e Esperantina. Então, aqui agradecer ao presidente Lula e dizer que, como eu fui presidente da Comissão de Educação, priorizamos muito isso na nossa atuação, que o mais importante hoje para a educação do Brasil é ensino integral de 2º grau, né, e cursos profissionalizados. E o presidente Lula, presidente Lula agora de manhã, ele fez um convite inusitado ao novo presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal, o Nicolas Ferreira, que a contestação semana passada, muita confusão. Aí o Lula mandou essa mensagem aí para ele. Vamos ver. Hoje é um dia muito importante para o Brasil, porque nós vamos anunciar a criação de mais 100 institutos federais. Ou seja, são as escolas que vão formar milhares de jovens brasileiros para, além de ser profissionais altamente qualificados, vão ser pessoas muito preparadas para cuidar da sua família. Vocês tenham consciência de que a educação é a única coisa que vai resolver a grande mudança que o Brasil precisa ter. Cadê o convite? A informação que eu tenho... Ele foi, né, Amadeu? Deu certo. Não está aí no vídeo, mas a informação é que ele convidou o Nicolas para a inauguração dos primeiros, Ranieri. Ele convidou para a inauguração dos primeiros e também convidou, né, o Palácio do Planalto, na verdade, tinha convidado o deputado, que é o novo presidente da Educação aqui da Câmara, para essa solenidade, depois que ele foi eleito na semana passada, que foi considerado uma derrota para o governo. Mesmo assim, foi convidado, claro, e ele disse que foi cumprir ali o papel dele como presidente da comissão, mas que, obviamente, foram as palavras do Nicolas, não voltará a uma cerimônia no Palácio do Planalto, porque ele disse que foi ali também hostilizado, mas ele também foi tietado por alunos de escolas públicas, né? O deputado federal mais votado do país. E amanhã ele preside a primeira sessão. Há um temor do governo, como a gente tinha falado aqui ontem, principalmente sobre os temas ideológicos nessa comissão. Por isso que o governo ali já está escalando os deputados para fazer esse tipo de combate. Está aí o Nicolas, a gente não está com a imagem dele hoje, né? Que ele foi lá na solenidade. Se a gente conseguir, a gente mostra. Agora,